Você já sentiu aquele peso no peito que aparece assim que abre os olhos? Aquela sensação de que, se não controlar cada detalhe, tudo vai desmoronar. Sua mente corre para o amanhã antes mesmo que você consiga desfrutar o hoje, e a preocupação se torna sua companheira constante. Hoje quero falar com você sobre algo que pode transformar completamente sua vida. Aprender a soltar o controle e confiar no tempo perfeito de Deus. Porque a verdade é que a ansiedade pelo futuro não te torna mais responsável, apenas te rouba a paz do presente. E Jesus nos ensinou algo poderoso quando disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu cuidado. Antes de começar, vá até os comentários e escreva: Deus, confio no teu plano perfeito para mim, amém. Essa declaração é o teu ato de fé, o lembrete de que estás entregando tuas preocupações, àquele que tem o controle absoluto. Faça isso agora. Vamos começar. Número 1. Viva o presente e esqueça o amanhã. Respire um momento, olhe a luz que entra pela sua janela, ouça o som ao seu redor, sinta o seu coração batendo. Você está aqui agora mesmo. Mas sei que, quase sem perceber, sua mente começa a correr em direção ao amanhã. Para o que você não sabe, para o que teme, para o que ainda não aconteceu, aquele e se que aperta o peito e rouba o ar. Aquele futuro que parece enorme e pesado, como se dependesse apenas de você sustentá-lo. Mas Deus te lembra hoje que o amanhã não te pertence, pertence a Ele. E isso não é uma perda, é uma libertação. Jesus disse de forma tão simples e tão profunda: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6:34. O futuro não é o teu inimigo, mas quando tentas vivê-lo antes do tempo, ele se torna um fardo impossível. Teu coração foi criado para habitar um dia de cada vez. O dia de hoje. O único dia em que Deus caminha contigo. O único dia em que Ele te provê. O único dia em que podes amar, respirar, agradecer, ouvir. Olhe as aves que voam no céu. Não semeiam, não guardam em celeiros, e mesmo assim, o Pai Celestial as alimenta. Mateus 6:26. Será que você não vale muito mais do que elas? Observe um pardal no galho de uma árvore. Ele não está calculando como será a tempestade de amanhã. Não está construindo 10 planos alternativos, vive, canta, descansa, porque sabe a quem pertence o seu sustento. Esse mesmo Pai cuida de você com uma ternura maior do que todo o céu. O que te rouba a paz não é o que virá, mas a insistência em acreditar que você precisa controlar tudo. Essa sensação de responsabilidade absoluta que sussurra: se eu não me esforçar mais, se eu não pensar mais, se eu não me antecipar a cada possível problema, tudo pode dar errado. Mas Jesus te pergunta com suavidade e verdade: quem de vocês pode acrescentar um momento sequer à sua vida preocupando-se? Mateus 6:27. A preocupação não constrói pontes, não abre portas, não cura corações, não traz respostas. Apenas desgasta, apenas cansa, apenas aperta. E mesmo assim, sei que a preocupação para você não é um capricho. Ela se parece com amor, com cuidado, com responsabilidade. Parece que se não se preocupar, você está abandonando algo. Mas Deus te diz hoje: tua preocupação não é o que sustenta a tua vida, sou eu. Eu sustento o teu amanhã. Eu sustento o que você não vê. Eu sustento o que você teme perder. Você não foi chamado para carregar o futuro, foi chamado para caminhar comigo passo a passo. E aqui, neste dia que te pertence, você pode praticar o descanso da alma. Não é algo enorme, nem complicado. São pequenos gestos que reorientam o coração. Ao despertar, antes de olhar o telefone, nomeie 3 bênçãos concretas que você tem hoje. Pode ser algo tão simples como o teto sobre você, o ar que respira, ou uma pessoa que ama. Esse ato é uma âncora.
Lembra que Deus já está presente, que já te sustentou, que você não começa do zero. No meio do dia, quando o barulho voltar, quando a mente quiser correr novamente para o incerto, faça uma pausa de 10 segundos, apenas 10. Respire fundo. Diga em seu coração: Deus está aqui, agora. Deixe que esse agora seja suficiente. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa entender tudo hoje. Apenas respire com Ele. E ao cair da noite, quando o dia terminar, não revise o que faltou, nem tema o que virá amanhã. Diga à sua alma: hoje foi suficiente. Porque Deus completou o que você não pôde, porque a graça fez o que a força não alcançou. Teu coração merece descanso, tua mente merece silêncio, teu espírito merece paz. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você não precisa resolver sozinho. Deus vai à tua frente. Ele já está no teu amanhã, preparando o que você ainda não vê, suavizando caminhos que você ainda não pisa, alinhando respostas que você ainda não compreende. E quando você solta a ansiedade pelo amanhã, algo lindo nasce dentro de você. Um espaço que antes estava cheio de medo e agora se torna terra fértil, e esse espaço se enche com a paz que só Deus pode dar. A paz que não depende de respostas, mas de presença. A paz que não chega quando tudo está em ordem, mas quando você decide descansar em suas mãos aqui, hoje, agora. Número 2. Encontre paz através da oração. A oração não é apenas palavras dirigidas ao céu, é espaço, é refúgio, é descanso. Às vezes sentimos que orar é o último recurso, quando já não sabemos o que fazer, quando a força se esgota. Mas Deus quer que a oração seja o primeiro passo, o natural, o cotidiano. Não um gesto desesperado, mas um encontro íntimo onde tua alma se solta, se derrama e se torna leve. Sei que há momentos em que teu coração pesa, em que parece que carregas uma mochila cheia de preocupações, medos, perguntas, feridas que ninguém vê, e muitas vezes acreditamos que orar é apenas pedir soluções, milagres imediatos, mudanças externas. Mas ouve com calma. A oração muda o que acontece dentro de você antes de mudar o que acontece fora. A palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Observe essas palavras: oração e ações de graças. Isso significa que, mesmo antes de receber a resposta, você já pode agradecer. Não porque ignore sua dor, mas porque reconhece que Deus está agindo, mesmo quando você não vê, e quando faz isso, algo profundo acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Filipenses 4:7. Uma paz que não se pode explicar, apenas experimentar. Olhe para Jesus em Getsêmani, no momento mais angustiante de sua vida, quando sabia o que estava por vir, quando seu coração estava cheio de dor. Jesus orou, não para escapar da cruz, mas para encontrar força no amor do Pai. A paz que desceu sobre ele não foi a paz de que tudo seria fácil, mas a paz de saber que ele não estava sozinho. Tua paz não vem de tudo sair como imaginas. Tua paz vem de saber que Deus está contigo, sustentando-te mesmo no que não entendes. Por isso, hoje quero te convidar a orar de uma forma simples, mas profunda. Um caminho de oração que não apenas pede, mas abraça adoração, confissão, petição e intercessão. Pense nisso como uma suave jornada da alma em direção a Deus. Adoração. Antes de pedir, lembra quem Ele é. Diga em teu coração: Pai, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és o meu descanso. Quando reconheces quem é Deus, teus problemas encontram o tamanho real. Confissão. Não para te afundar em culpa, mas para libertar o que oprime teu interior. Senhor, isso me dói, isso me pesa, tenho dificuldade em confiar, tenho medo. Deus não te pede máscaras. A oração é o lugar onde pode ser completamente sincero. Petição. Agora sim, peça o que precisas.
mas não com medo, e sim com confiança. Pai, mostra-me o caminho, dá-me clareza, dá-me paciência, dá-me paz enquanto espero. Não apresse o tempo. Deus não demora. Deus prepara a intercessão. Ore pelos outros. Quando faz isso, teu coração se alarga. Compreendes que não estás sozinho, que todos estamos aprendendo a confiar, a esperar, a nos render. E depois, agradeça. Agradeça mesmo sem ver ainda a resposta. Agradeça pelo que Ele já fez, pelo que está fazendo agora, pelo que ainda fará, porque o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando tua mente ainda não consegue entendê-lo. A oração não é um diálogo frio. É o lugar onde voltas a respirar, onde lembras que Deus não está longe. Ele está aqui, tão perto quanto o teu próximo suspiro. Jesus disse: "Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." João 14:27. Essa paz não depende de resultados, depende de presença. Quando oras, não estás falando com o ar. Estás colocando tua mochila aos pés daquele que realmente pode carregá-la. Estás dizendo: "Senhor, eu não posso sozinho, mas eu não preciso poder sozinho." Isso não é fraqueza, isso é fé. Fé verdadeira, fé humilde, fé que descansa. E se hoje sentes que tua fé é pequena, escuta. Deus não espera grandeza, espera sinceridade. Uma fé pequena em um Deus grande faz milagres. Uma oração simples, dita com o coração, move o céu. Então hoje, quando fechares teus olhos, mesmo que por 2 minutos, deixa tua alma descansar. Respira fundo, solta. Conversa com teu Pai. Diz a Ele o que pesa, diz o que temes, diz o que desejas. E depois, fica um momento em silêncio. Ali, nesse silêncio, Deus semeia a paz. Quando oras e entregas tuas preocupações a Deus, algo invisível acontece dentro de ti. Tua carga se torna mais leve. Não porque o problema desapareça de imediato, mas porque agora você não o carrega sozinho. E isso é exatamente o que Deus quer. Que libertes toda a carga nele, que descanses, que confies. Porque o tempo dele é perfeito e o amor dele é mais profundo do que tudo o que você teme. Número 3. Liberte suas cargas no Senhor. A mente quer resolver, antecipar, controlar, sustentar tudo com suas próprias forças. E quando você sente que, se soltar, tudo pode desabar, carrega a vida como se suas costas fossem uma ponte que não pode falhar. Essa sensação de responsabilidade absoluta cansa a alma, esgota, parte por dentro. E mesmo assim, você continua, porque pensa que, se não for você, ninguém fará. Hoje, Deus se aproxima do seu coração com uma verdade que não é exigência, mas libertação. Você não foi criado para carregar esse peso sozinho. A Escritura diz: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá." Salmo 55:22. Não diz suporta, não diz aguenta. Diz lança, solta. Coloca o que te pesa em suas mãos. Mas soltar não é um conceito abstrato, é um ato, é uma decisão interna que também se expressa com o corpo. Porque às vezes a carga não vive apenas na mente, vive nos ombros, no peito, na respiração curta, naquele nó invisível que não se desfaz. Quero que você visualize algo por um momento. Você carrega uma mochila nas costas. Dentro dela há pedras. Cada pedra tem um nome. Uma diz: medo do futuro. Outra, culpa pelo que não saiu como você esperava. Outra, preocupação por alguém que você ama. Outra, carga financeira. Outra, dor que você ainda não falou, e você continua caminhando passo após passo, sem perceber o quanto pesa porque já se acostumou. Caminhar cansado virou seu normal, mas Deus não quer que esse seja o seu normal. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ele não te pede para ser mais forte, ele te convida a descansar. Ele te dá um jugo leve, em vez do peso que a autossuficiência coloca sobre você. Eu sei que uma parte de você tem medo de soltar. Medo de que, se parar de se preocupar, as coisas saiam do controle.
medo de que, se baixar a guarda, algo ruim aconteça. Mas ouça isso com o coração aberto. Não é a sua preocupação que sustenta a sua vida. É Deus. Não é o seu esforço que mantém o mundo de pé. É Deus. Você nunca esteve sozinho. Mesmo nos seus momentos de silêncio, Ele nunca saiu do seu lado. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 de Pedro 5:7. Ele cuida de você. Não em teoria, não simbolicamente, de verdade. Constantemente, com delicadeza. Mas, para experimentar esse cuidado, você precisa nomear o que te pesa. Porque o que não é nomeado permanece escondido, e o que é escondido permanece. O que é colocado em palavras é exposto à luz, e a luz cura. Então eu te convido a um pequeno ato, simples e profundo. Pegue um papel, respire fundo, escreva ali uma carga específica, só uma. Não tente resolver toda a sua vida hoje. Escreva o que mais pesa agora. Talvez seja o medo de não conseguir sustentar sua casa, ou a ferida de um relacionamento rompido, ou a incerteza sobre o seu futuro. Escreva com honestidade, não se esconda. Deus não se escandaliza com a sua verdade, Ele a abraça. Agora segure esse papel entre as mãos e ore em voz baixa ou em voz alta. Senhor, esta carga é muito pesada para mim. Eu não posso com isso, mas Tu podes. Eu entrego. Isso já não me pertence. Isso é Teu. Permita que sua alma sinta essas palavras, não apenas sua mente. Depois, rasgue o papel, sim, fisicamente. Faça isso devagar, como um símbolo de que essa carga foi transferida para aquele que pode sustentá-la. E enquanto rasga, respire profundamente, sinta seu corpo soltando, sinta suas costas se aliviando, sinta seu espírito exalando descanso. E agora, algo muito importante, substitua essa carga por gratidão, não de forma forçada. Apenas nomeie algo pequeno pelo qual você pode agradecer hoje. Pode ser o simples fato de ter acordado, o pão de hoje, a companhia de alguém, um raio de luz entrando pela janela. A graça nunca te faltou, mesmo quando você não a via. A entrega não significa esquecer, não significa ignorar. Significa reconhecer que há um Deus maior do que a sua preocupação e que você não está sozinho na história que está vivendo. A entrega não te torna irresponsável, te torna livre. E quando você começa a soltar, algo lindo acontece dentro de você. A vida começa a se sentir mais leve, não porque tudo mudou por fora, mas porque algo sarou por dentro. Quando você solta suas cargas no Senhor, descobre que não precisa ter todas as respostas, não precisa controlar cada detalhe, porque Deus te guia passo a passo, com uma sabedoria que vai além do que a sua mente pode compreender. E nesse descanso, a esperança renasce. Nesse descanso, a paz volta. Nesse descanso, Deus te lembra, você nunca caminhou sozinho. Número 4. Confie plenamente na direção divina. Quando você já soltou suas cargas e entregou o que pesa em seu coração, surge uma pergunta silenciosa dentro de você. E agora, como eu caminho? Porque liberar o peso não significa ficar imóvel. Significa aprender a caminhar guiado, não pelo medo, mas pela direção divina. É aqui que Deus te chama a confiar plenamente em sua orientação, mesmo quando você não entende tudo, mesmo quando sua lógica não consegue explicar o caminho, mesmo quando você não enxerga além do próximo passo. A palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. O coração dessa mensagem é claro. Deus não te pede para ignorar a tua inteligência, mas para não transformá-la no teu Deus. A tua mente vê apenas o trecho curto do caminho, mas Deus vê a rota completa. Você enxerga o imediato, Ele vê o eterno. Você interpreta a partir da dor, Ele guia a partir do amor. E eu sei que há algo em você que quer garantias. Você gostaria de ver o final antes de dar o primeiro passo.
Gostaria de entender por que algo aconteceu. Qual o sentido dessa espera? Por que aquele sonho ainda não se cumpriu? Gostaria de ter respostas antes de confiar. Mas a fé não começa quando tudo faz sentido. A fé começa onde a lógica termina. A fé é dizer: Senhor, eu não entendo, mas sei quem Tu és, e esse conhecimento me basta para continuar. Jesus nos ensinou isso em Getsêmani. Quando sua alma estava angustiada, quando o que vinha parecia impossível de suportar, ele orou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso não foi resignação, foi confiança. Confiança profunda. Confiança que atravessa a dor, a incerteza, o silêncio. Jesus não pediu entender tudo, ele pediu caminhar acompanhado. Essa é a direção divina, nem sempre clareza absoluta, mas sempre companhia absoluta. Às vezes, a direção de Deus parece silenciosa. Às vezes, parece que Ele não responde como você esperava. Mas sua guia nem sempre vem em grandes sinais. Muitas vezes, chega como uma paz suave, um pensamento que traz descanso, uma palavra que se repete no coração, um versículo que retorna a você justo quando precisa. A direção de Deus é como um farol na noite, não ilumina toda a estrada, mas ilumina o suficiente para que você não se perca no próximo passo. Imagine-se diante de uma encruzilhada. À direita, o caminho parece mais seguro, mais rápido, mais lógico. À esquerda, você não entende como poderia funcionar, parece escuro, incerto, e ali está você, pensando, desgastando-se entre possibilidades. Quanto mais analisa, mais dúvidas surgem, porque a lógica humana tenta controlar o que não pode ver, mas a fé te convida a ouvir o Espírito, que sempre sabe para onde te levar. Confie, respire, pergunte: Senhor, o que Tu queres? Antes de perguntar: o que é mais conveniente para mim? É aqui que acontece a metanoia do coração ver, reconhecer que sua visão é limitada, doer-se, reconhecer que tentou sustentar tudo sozinho e isso te cansou, decidir, escolher confiar, não porque tudo está claro, mas porque Ele é fiel, voltar a Deus como seu guia constante, seu conselheiro, seu norte, não como último recurso, mas como primeiro passo. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a mente deixa de correr, o coração para de exigir certezas, surge um descanso sereno, uma quietude que não vem de entender, mas de confiar. Deus nunca te pedirá algo que não resulte em bem. Ele não falha, Ele não improvisa, Ele não age fora do tempo. O que você não entende hoje, amanhã será testemunho. O que hoje parece demora, amanhã você verá que era preparação. O que hoje sente como perda, amanhã reconhecerá como proteção. Por isso, todos os dias faça uma oração simples, mas verdadeira. Senhor, hoje eu não me apoio no meu entendimento. Confio na Tua direção. Mostra-me o passo de hoje, só o de hoje, e eu o seguirei. Você não precisa ver todo o caminho, só precisa ver o próximo passo. Deus cuidará do resto. E quando você confia plenamente na direção divina, descobre algo profundo. Nem tudo se resolve fazendo mais, empurrando mais, acelerando mais. Às vezes, o ato mais poderoso que você pode fazer é esperar em silêncio. Porque enquanto você espera, Deus age. Enquanto você descansa nele, Ele organiza o que você não pode ver. Enquanto você solta o controle, Ele endireita os seus caminhos. E nessa confiança, renasce a paz que você tanto buscava. Número 5. Cultive a paciência e o silêncio interior. Deus te diz hoje: relaxe e confie. Tudo chegará no momento perfeito. Mas essa confiança não pode ser cultivada em meio ao barulho.
à pressa, ao pensamento acelerado que tenta se antecipar a cada cenário. A voz de Deus não compete com o ruído, Deus não grita, Deus sussurra. E se o coração está inquieto, se a mente está sobrecarregada, se tudo dentro de você está correndo, esse sussurro se perde. Por isso, a paciência e o silêncio interior não são ausência de ação, são a ação mais profunda da alma, o ato de parar para voltar a ouvir. Vivemos em um mundo que nos empurra para o imediato. Se algo demora, parece que não vale. Se algo não dá resultado agora, parece que não serve. Mas o reino de Deus nunca funcionou assim. Deus trabalha com processos, com tempos perfeitos, com ritmos que curam. A impaciência nasce do medo. A paciência nasce da confiança. A impaciência diz: se não acontecer agora, nunca acontecerá. A paciência diz: Deus está agindo mesmo que eu não veja. E essa é a fé que acalma o coração. A palavra nos diz: aquieta-te diante do Senhor e espera nele. Salmo 37:7. Não diz: analise até se desgastar. Não diz: force a porta. Diz: aquieta-te, espera, permanece. E ali, nessa quietude, você conhecerá Deus, não apenas com a mente, mas com o coração. Também está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. O conhecimento profundo de Deus nasce no silêncio, não na pressa. Imagine um lago. Se a água está agitada, não reflete nada. Mesmo que o céu esteja cheio de beleza, com luz, cores, nuvens suaves, a água turbulenta não pode mostrar isso, mas quando o lago se acalma, ele se torna um espelho. Assim é a sua alma. Quando dentro de você tudo está agitado, a vontade de Deus se torna difícil de perceber. Mas quando o coração se aquieta, o invisível se torna claro, o confuso se organiza, o pesado se torna leve. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, retirava-se para lugares solitários para orar antes de tomar decisões importantes. Lucas 5:16, Marcos 1:35. Se Jesus precisava de silêncio para ouvir o Pai, como não precisaríamos nós? Ele sabia que a comunhão se aprofunda na quietude, naquele espaço íntimo onde a alma se abre sem defesas, sem máscaras, sem discursos complicados, apenas presente, apenas rendida. A paciência não é resignação, não é conformismo. A paciência é confiança ativa, é crer que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o cenário, ajustando os tempos, alinhando os caminhos. É como o agricultor que planta a semente e não tenta abrir a terra para ver se ela está crescendo. Ele sabe que o processo acontece debaixo da superfície. A fé funciona da mesma forma. Deus está operando na sua vida sob a superfície. E porque isso é profundo, não basta entender, é preciso praticar. Por isso, te convido a fazer micro-sábados diários, pequenos momentos de silêncio intencional, onde sua alma possa voltar a respirar. Pode ser 5 minutos, só 5. Não precisa de velas, nem música especial, nem palavras elaboradas. Apenas sente-se, coloque a mão sobre o peito, respire e diga em silêncio: aqui estás, Senhor, estou contigo, estou seguro. Não busque sentir algo, apenas permaneça. Esse permanecer transforma mais do que você imagina. No meio do dia, quando sua mente começar a acelerar, faça uma pausa de 30 segundos, feche os olhos, respire devagar, solte os ombros e lembre-se: eu não preciso resolver tudo hoje. Deus já está no amanhã. Você pode habitar o agora e ao final do dia, antes de dormir, desligue todas as telas. Fique 1 minuto em silêncio. Agradeça por algo, por menor que seja. A gratidão não acelera os processos, mas suaviza a espera. E quando a espera se torna suave, a alma descansa. Talvez você pergunte: e se eu esperar e nada mudar? Mas ouça, quando você espera em Deus, algo sempre muda. Às vezes o que muda é a situação externa, mas muitas vezes o primeiro a mudar é você. O seu coração se fortalece, o seu espírito se alinha, os seus pensamentos se acalmam, e um coração em paz pode ver o que antes não via.
Quando uma alma se silencia diante de Deus, o medo perde força, a ansiedade perde controle e a esperança volta a respirar. Quando você confia em Deus, aprende algo essencial. Nem tudo se resolve fazendo mais. Às vezes, o mais poderoso é esperar em silêncio, porque enquanto você espera, Deus age. Enquanto você descansa, Ele organiza o que você não pode. E nessa quietude, seu espírito se renova. Ergue-se como a águia, que não foge da tempestade, mas a atravessa voando mais alto. E ali, exatamente ali, renasce a paz que você tanto procurava. Número 6. Renove suas forças como as águias. Nesse descanso que você está aprendendo a praticar, não apenas com suas palavras, mas com seu coração, chega algo que sua alma precisa profundamente: renovação. Porque às vezes não é falta de fé, é falta de força. Não é que você não creia, é que está cansado. Aquele cansaço silencioso, interno, que não se vê no rosto, mas pesa na alma, o cansaço que faz suspirar antes mesmo de começar o dia, que faz cada passo parecer mais pesado. Deus conhece esse cansaço e não o ignora. Ele te olha com ternura e diz: volta para mim, espera em mim, eu renovarei tuas forças. A promessa está escrita de forma tão clara que sua alma a reconhece. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. É uma realidade espiritual. Deus não te renova quando tudo está resolvido, mas quando você decide descansar nele mesmo no meio do processo. A renovação não vem quando já não há tempestades. Vem dentro da tempestade. Observe a águia. Quando a tempestade se aproxima, todas as aves procuram abrigo. A águia não. Ela abre as asas e se deixa levantar pela mesma força do vento que outros temem. Ela não luta contra a tempestade. Ela a usa. Não se esforça desesperadamente. Se eleva. Assim é a renovação de Deus. Nem sempre Ele elimina o vento, mas muda sua relação com ele. O que antes te cansava, agora se torna impulso para te elevar mais alto. Mas para voar como a águia, você precisa aprender o que ela sabe. Ela não depende da própria força, depende da corrente. Assim também você não depende da sua disciplina, nem da sua lógica, nem da sua estabilidade emocional. Dependemos de Deus. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 de Coríntios 12:9. Seu cansaço não significa fracasso. Significa que você chegou ao lugar onde Deus quer te fortalecer. Ele não te pede que seja forte. Te pede que descanse na força dele. Mas agora seu coração pergunta: o que faço enquanto espero Deus renovar minhas forças? Apenas espero sentado? Não. Esperar em Deus não é passividade, é obediência em movimento. É fazer hoje o que Deus já te mostrou, enquanto confia no que Ele ainda não revelou. O lavrador espera o precioso fruto da terra, mas enquanto espera, trabalha. Tiago 5:7-8. Ele ara, semeia, rega, cuida, faz sua parte, mas chega um momento em que sua ação termina e começa o tempo de Deus. Assim é o seu processo. Você faz sua parte hoje. Deus fará a dele no momento perfeito. Veja Noé. Construiu a arca sem ver chuva. Não esperou sinais visíveis para obedecer. Hebreus 11:7. Veja Abraão. Caminhou sem mapa, sem conhecer o destino, apenas confiando na voz de Deus. Assim se espera, caminhando pela fé. A espera ativa é obediência simples, concreta, diária. Não se trata de fazer grandes coisas, mas de ser fiel hoje. Talvez o seu passo de hoje seja pequeno. Descansar mais, perdoar alguém, ser amável mesmo cansado, orar mesmo sem sentir nada, tentar outra vez mesmo com dor. Isso é estender as asas na direção do vento. A preocupação paralisa. A preparação em obediência liberta. Então, a cada manhã, antes de se mover rápido, respire e diga: Senhor,
Hoje espero em ti, renova minhas forças, mostra-me o meu passo de hoje. Durante o dia, quando a mente acelerar, diga, teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E à noite, quando o peso quiser voltar, lembre-se de 3 formas como Deus te sustentou hoje, mesmo que pequenas. Porque os pequenos atos de fidelidade são as primeiras asas do voo. Ouça, você não está em pausa. Está sendo preparado, você não está parado. Está ganhando altitude. O que parece lento é o nascimento de algo profundo. Quando Deus renova tuas forças, Ele não apenas te levanta, te transforma, e chegará o momento, não por esforço, mas por graça, em que você elevará o olhar e dirá, a tempestade não me destruiu, ela me elevou. Minha fraqueza não me venceu, foi o lugar onde Deus me fortaleceu. Eu não estava só. Deus me sustentou o tempo todo, e você verá que tudo, absolutamente tudo, chegou no momento perfeito de Deus. Número 7. Permita que Deus lute por você. Existem batalhas que estão te cansando por dentro. Batalhas que não se veem, mas se sentem no profundo do coração. Batalhas que tiram teu sono, que enchem tua mente de pensamentos, que te fazem sentir que precisa estar alerta o tempo todo. Talvez haja uma situação que você tem tentado resolver repetidas vezes e parece que quanto mais força faz, menos dá certo. Talvez sinta que, se você não lutar, se não sustentar, se não controlar, tudo vai desmoronar. Mas ouça esta verdade que Deus está falando hoje à tua alma. Você não precisa lutar sozinho. Há batalhas que não te pertencem. Há lutas que somente Deus pode travar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, 14. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles, o exército do Egito. À frente, o Mar Profundo. Não havia saída lógica. Não havia plano humano possível, e o povo se desesperou. Ficou com medo. Pensou que tudo estava perdido. Mas Deus não pediu que eles lutassem. Deus não pediu que corressem. Deus não pediu que traçassem uma estratégia. Deus apenas disse, fiquem tranquilos. No mesmo lugar onde eles viam um fim, Deus já tinha um milagre preparado. O mar não se abriu porque eles lutaram. O mar se abriu porque eles obedeceram e esperaram. A vitória não veio pela força deles, mas porque Deus lutou por eles. E veja Davi diante de Golias. Um gigante armado, forte, temido. Davi não tinha espada, nem escudo, nem armadura. Tinha uma funda, 5 pedras e uma fé inabalável. Ele disse, tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. 1 de Samuel 17, 45, 47. A vitória de Davi não veio por habilidade nem por estratégia humana, mas por confiar naquele que o enviava. Davi não lutou sozinho. Deus lutou por ele. E hoje, Deus te pergunta com ternura e firmeza, por que você continua lutando sozinho se eu estou contigo? Eu sei que você está cansado. Sei que tem feito o melhor que pode. Sei que tem tentado sustentar tudo com suas próprias forças. Mas é hora de entregar a batalha, não de desistir, mas de transferir o peso. Porque lutar com suas forças te esgota, mas descansar no meu poder te liberta. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu sou tua força, eu sou teu escudo, eu sou tua defesa. Permitir que Deus lute por você significa algo muito simples, mas profundamente transformador. Deixar de insistir em fazer do seu jeito e começar a confiar no dele significa dizer em oração, Senhor, esta batalha é tua. E quando você diz isso com fé, a alma respira. Imagine agora o campo de batalha do seu coração. Você vê preocupações, medos, responsabilidades, feridas, incertezas. Tudo isso te cerca como inimigos. E você está ali, segurando a espada, tremendo, exausto. Mas de repente uma voz suave, firme e segura ressoa dentro de você. Pare! Você não precisa lutar sozinho. Eu lutarei por você. É a voz do Senhor. E quando Ele fala, a alma se acalma. Quando Ele toma a batalha, o inimigo perde poder. Mas entregar a batalha não é se desligar dela.
é confiar enquanto obedece. A tua parte é orar. A tua parte é manter o coração alinhado. A tua parte é não deixar que o medo dite teus passos. E a parte de Deus é abrir portas, mover o invisível, mudar o impossível, tocar corações, derrubar gigantes, abrir mares. Por isso hoje, pare um instante e pergunte a si mesmo: qual é a batalha que estou lutando sozinho? O que estou tentando controlar? O que está me roubando a paz? Pode ser um relacionamento que te pesa, uma situação familiar, uma enfermidade, um problema financeiro, um medo profundo, uma porta que não se abre. Pegue isso em tuas mãos e ore assim do coração: Senhor, esta batalha não é minha, é tua. Eu não posso com isso, mas tu podes. Eu descanso em ti, luta por mim. Dá-me tua paz enquanto espero. Amém. E quando terminar de orar, respire. Solte, entregue de verdade. Não volte a levantar a espada que já entregou. Não volte a carregar o que Deus já tomou. Não volte a lutar uma batalha que não te pertence. E algo lindo vai acontecer. A paz virá. Não porque tudo mude imediatamente, mas porque você saberá que não está sozinho. A vitória sempre foi e sempre será de Deus. E quando você descansa nele, ele luta por você. E este é o caminho que te prepara para o que vem a seguir. Aprender a descansar no jugo compartilhado com Jesus, onde ele leva o peso maior e você apenas segue o passo dele. Ali, sua alma encontra descanso verdadeiro. Número 8. Descanse no jugo compartilhado com Jesus. E agora que você soltou fardos, que aprendeu a orar, a esperar, a deixar que Deus lute suas batalhas, vem um passo mais profundo, mais íntimo, mais transformador. Descansar no jugo compartilhado com Jesus não se trata apenas de entregar o que te pesa, mas de caminhar com Ele, unido a Ele, passo a passo, respirando no ritmo dele, avançando com a força dele, porque Jesus não te chama para viver a vida sozinho, nem para carregar suas responsabilidades como se tudo dependesse da sua capacidade. Ele te convida a caminhar ao lado dele, levando juntos o peso, como um só coração. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Para muitos, a palavra jugo pode soar pesada, como obrigação ou carga, mas no tempo de Jesus, o jugo era um instrumento de graça. O jugo era colocado sobre 2 bois para que caminhassem juntos, para que trabalhassem juntos, para que o peso fosse dividido. E aqui está o detalhe mais belo. Quando um boi era jovem, sem força, sem experiência, ele era unido a um boi forte, firme, experiente. O boi forte levava quase todo o peso. Ele marcava o passo. Ele guiava a direção. O boi fraco só precisava permanecer perto, deixar-se conduzir, aprender a caminhar no ritmo do outro. Esse é o jugo de Jesus. Ele é o forte. Nós somos os fracos. Ele leva a carga maior. Ele guia o caminho. Ele marca o ritmo. A única coisa que nos é pedida é permanecer ao lado dele. Não correr à frente, não ficar para trás, não empurrar com as nossas próprias forças. Apenas caminhar com ele. Mas a vida, muitas vezes, colocou sobre teus ombros um jugo diferente. O jugo do perfeccionismo. Tenho que acertar sempre. O jugo da autossuficiência. Tenho que resolver sozinho. O jugo do medo. Se eu soltar, tudo vai cair. O jugo da comparação. Tenho que alcançar o que os outros conquistam. Esse jugo cansa, esmaga, drena a alegria. E Jesus sabe disso, por isso, ele não te convida apenas a deixar a carga. Ele te convida a trocar de jugo. A sair do jugo da autossuficiência para entrar no jugo da companhia divina. Você não foi criado para viver sozinho. Você não foi criado para sustentar a vida sozinho. Você não foi criado para ser perfeito. Você foi criado para caminhar com Jesus.
Pense naquela mochila que você tem carregado por tanto tempo. Uma mochila cheia de responsabilidades, medos, expectativas, inseguranças. Você a tem levado nas costas, curvando-se sob o peso. Mas agora Jesus se aproxima e diz: venha a mim. Ele não diz: resolva. Não diz: aguente mais um pouco. Não diz: seja mais forte. Ele diz: vem. Sabe por quê? Porque a vitória não está em carregar mais. A vitória está em aprender a se apoiar nele. Descansar em Jesus não é não fazer nada. Descansar em Jesus é fazer tudo, mas sem ansiedade, sem autossuficiência, sem a pressão de sustentar o resultado. É levantar-se pela manhã e dizer: Jesus, eu e tu juntos nisso. Tu levas o peso maior, eu apenas caminho contigo. É enfrentar uma situação difícil e dizer: Jesus, guia meus passos. Não quero correr com a minha força, quero caminhar com a tua. É sentir o medo subir e parar, respirar e lembrar: não estou sozinho. O descanso da alma não surge quando a vida melhora. O descanso da alma surge quando você entende que não precisa vivê-la sozinho. Jesus te ensina o ritmo dele. O ritmo dele não é correr, não é competir, não é provar. O ritmo dele é suave, constante, amoroso, seguro. Ele não te empurra, ele te acompanha. Ele não te exige perfeição, ele só te pede proximidade. E quando você começa a caminhar assim, algo muda profundamente. A vida deixa de parecer um fardo e começa a parecer uma companhia. O coração deixa de estar tenso e começa a respirar. A mente deixa de correr e começa a escutar. A alma deixa de se sustentar com força própria e começa a ser sustentada. Hoje, quero te convidar a praticar algo simples, mas poderoso. Antes de cada decisão, cada conversa, cada responsabilidade, diga dentro de si: Jesus, eu e tu juntos. Quando sentir o peso aumentar, diga: teu jugo é suave, teu fardo é leve. Quando a ansiedade quiser voltar, diga: Jesus, guia-me, eu caminho contigo. E você notará algo suave, quase imperceptível no começo. A paz volta, a pressão diminui, as lágrimas ficam mais leves, a esperança acende novamente, porque descansar em Jesus não muda a realidade lá fora imediatamente, mas muda a realidade dentro de você. E quando o coração muda, tudo mais começa a se alinhar. E ao descansar em Cristo, sua perspectiva muda. Você percebe que Deus não está apenas presente, Ele está no controle. E esse é o descanso mais profundo que a alma pode conhecer. Número 9. Reconheça a soberania de Deus. Quando o coração começa a descansar em Jesus, algo profundo se revela dentro de você. Deus é soberano. Ele governa sobre tudo. Ele não improvisa, ele não reage, ele não se atrasa. Ele é Senhor sobre o tempo, sobre a história, sobre a vida e sobre a sua vida. Reconhecer a soberania de Deus não é apenas uma verdade teológica. É um descanso interior, uma paz que não depende do que acontece ao redor, mas de a quem você pertence e quem te sustenta. Há momentos em que tudo à sua volta parece um caos. Notícias que inquietam, mudanças inesperadas, desilusões que doem, orações que parecem ficar em silêncio, e seu coração começa a acelerar, como um barco sacudido em meio a uma tempestade. Mas ouça esta palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Ficar quieto não significa não fazer nada. Ficar quieto significa parar de lutar contra as ondas e lembrar quem controla o mar. Você se lembra do momento em que Jesus estava no barco com os discípulos? A tempestade rugia. As ondas batiam com força. Os discípulos gritavam, achando que tudo acabaria mal. E, no entanto, Jesus dormia. Ele não estava inquieto. Ele não estava preocupado. Ele não estava ansioso. Por quê? Porque ele sabia quem tinha o controle. Quando o acordaram, Jesus não se desesperou, simplesmente falou à tempestade e disse: acalma-te, emudece. Marcos 4:39. E o vento cessou,
e o mar se acalmou. E o coração dos discípulos compreendeu algo novo. Deus governa até o que parece incontrolável. Assim é a soberania de Deus. Não significa que não haverá tempestades. Significa que a tempestade não tem a última palavra. Não significa que suas lágrimas não existam. Significa que Deus as recolhe e as redime. Não significa que não haverá tempos em que você não entenderá nada. Significa que, em meio ao que você não entende, Deus continua sendo Deus. Pense no mar. Na superfície, as ondas podem ser fortes, imprevisíveis, agitadas, mas se você descer às profundezas, a água é tranquila. O movimento na superfície não muda a serenidade das profundezas. Assim é o coração que reconhece a soberania de Deus. Por fora pode haver tempestade, mas por dentro, a paz. Muitos de nós vivemos tentando controlar o que não podemos controlar, e isso cansa. Queremos resolver tudo depressa, queremos garantir todos os finais, queremos explicações imediatas, queremos garantias antes de confiar. Mas Deus não nos chama para entender tudo, Ele nos chama para confiar nele. E confiar nele não é cegueira, é lembrar quem Ele é. Olhe para trás por um momento. Lembre-se de um instante em que você sentiu que não conseguiria suportar algo. Um tempo em que pensou que não havia saída. E, no entanto, aqui você está respirando, vivendo, caminhando. Isso não foi acaso. Isso foi Deus te sustentando quando você já não podia se sustentar. A fidelidade passada dele é a prova viva da soberania presente dele. Por isso, quando o medo quiser falar alto, solte esta oração simples, mas cheia de verdade. Ele continua sendo Deus. Quando a mente correr, diga, ele continua em seu trono. Quando a angústia quiser entrar, respire e repita, minha vida está em suas mãos. A soberania de Deus não elimina a dor, mas elimina o desamparo. Não tira as perguntas, mas tira o desespero. Não apaga as lágrimas, mas lhes dá sentido. Saber que Deus reina é saber que nada se perde em suas mãos. Nenhuma lágrima, nenhuma espera, nenhuma ferida, nenhuma oração, nenhum silêncio. Tudo é matéria-prima para a sua obra perfeita. E quando você reconhece isso, algo se aquieta dentro de você. Você caminha diferente, respira diferente, decide diferente. Já não vive tentando controlar o futuro, mas confiando no Deus que já o sustenta. Já não se angustia com o que não pode ver, porque sabe que Deus vê o que você não vê. Hoje quero te convidar a uma prática simples, mas poderosa. Quando seu coração acelerar, pare por um momento, feche os olhos, respire fundo e diga, Deus está no controle. Depois, lembre-se de 3 momentos em que Ele te sustentou. Toque suavemente o seu peito e diga, Ele continua comigo. Faça isso todos os dias. Você verá sua alma tornar-se como um lago calmo, profundo, sereno, sustentado por Deus. E quando você reconhece sua soberania, um novo entendimento se abre em seu coração. Nada na sua vida é acaso. Tudo tem um propósito redentor nas mãos de Deus. E isso te dá um descanso real. Número 10. Confie no propósito de cada experiência. Quando o seu coração começa a descansar na soberania de Deus, uma nova pergunta nasce dentro de você. Se Ele tem o controle, então cada coisa que eu vivo tem um propósito. Nada é acaso nas mãos daquele que te ama. Nada é desperdício no coração de um Deus que transforma cinzas em beleza. Mesmo a dor, mesmo a espera, mesmo aquilo que você não entende hoje, está sendo usado para te formar, te preparar, te fortalecer, te levar a um lugar que agora você ainda não pode ver. Há dias em que a vida dói. Há despedidas que você não pediu, portas que se fecharam sem explicação, sonhos que pareciam seguros e, de repente, desabaram. E é normal que o seu coração pergunte, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Mas ouça, nem toda dor é castigo, nem toda perda é fracasso, nem toda espera é abandono. Às vezes, o que parece ruptura é redirecionamento. Às vezes, o que parece fim
é nascimento, às vezes o que parece silêncio é preparação. A palavra diz: aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28. Não diz algumas coisas, diz todas, as alegres e as tristes, as que você entende e as que não entende, as que você celebra e as que você chora. Deus não desperdiça nada. Ele é mestre da redenção. Pense na história de José, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado, encarcerado, esquecido. Nada disso parecia o caminho para a promessa. Nada disso parecia parte de um plano bom. De perto, tudo parecia injusto, cruel, absurdo, mas Deus estava trabalhando por trás do véu. E um dia, José olhou para trás e disse àqueles que lhe fizeram mal: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. O que parecia tragédia era ponte. O que parecia destruição era treinamento. O que parecia abandono era construção silenciosa de propósito. A sua vida também é assim. Agora mesmo você só vê uma peça, um canto, um fragmento, e de tão perto algumas peças parecem escuras, desordenadas, sem sentido, mas Deus vê o mosaico completo. Ele vê a imagem final. Ele sabe no que esta estação vai se transformar. Ele sabe o que está semeando dentro de você através desta experiência. Nada é em vão, nada se perde, nada se quebra sem que Ele possa restaurar de maneira ainda mais bela. Então, hoje quero te convidar a mudar a pergunta. Não pergunte mais: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta te aprisiona na dor. Pergunte: para que o Senhor está me preparando? Essa pergunta abre caminho, abre visão, abre esperança. Talvez Deus esteja te ensinando a soltar o que você nunca precisou controlar. Talvez esteja te fortalecendo para o que está por vir. Talvez esteja te ensinando a amar de forma mais profunda, mais madura, mais parecida com o coração dele. Talvez esteja te preparando para consolar outros com a mesma consolação com que ele te consolou. Talvez esteja cortando coisas que te feriam, mesmo que você não soubesse. Talvez esteja te posicionando para algo maior. E eu sei que quando você está no meio da prova, é difícil acreditar. O cansaço pesa, a incerteza aperta o peito. Mas ouça com o coração: Deus não terminou com você. Ele não abandona o que começa. Ele não solta o que ama. Ele não esquece os seus filhos. Se você está respirando, Ele ainda está agindo, mesmo hoje, mesmo agora. Por isso, faça este exercício espiritual. Pegue um papel e escreva 3 momentos da sua vida em que você pensou que não conseguiria seguir em frente. E ainda assim, Deus te sustentou. Leia devagar. Sinta essa verdade no peito. Ele já te levantou antes. Por que não faria isso agora? Depois ore em voz baixa: Senhor, se o Senhor me tirou daquilo, também me tirará disto. E quando o porquê quiser voltar, responda com fé: há um propósito nisso. Deus está formando algo lindo em mim. Confie. Um dia você olhará para trás, como José, e dirá: agora entendo. Havia propósito em tudo. E a sua história será testemunho vivo de que Deus faz novas todas as coisas, que o que hoje parece ruptura será amanhã um caminho para uma graça maior, que o que dói agora um dia será motivo de adoração. Deus te diz hoje: não temas, você não está só. Eu estou na sua história, eu estou no seu processo, eu estou em cada detalhe. Eu estou agindo para o seu bem. Confie. O que hoje você não entende, amanhã será a sua vitória. Número 11. Lembre-se da fidelidade de Deus no passado. Quando o coração se cansa, a mente se enche de dúvidas e a esperança parece se desfazer. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é lembrar. Lembrar quem te sustentou.
Lembrar quem te levantou, lembrar quem te curou, lembrar quem te abriu portas quando não havia nenhuma, lembrar quem te segurou, quando você já não tinha forças para se sustentar. Deus tem sido fiel, e o Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje. A ansiedade muitas vezes nasce do esquecimento, de esquecer como Deus agiu na sua história, de esquecer as orações que Ele já respondeu, de esquecer as portas que Ele já abriu, de esquecer os milagres que Ele já fez. Por isso o Salmo diz: lembrarei das obras do Senhor, meditarei em todos os teus feitos. Salmo 77, 11 e 12. Não é apenas um conselho. É uma estratégia espiritual. Lembrar é uma guerra contra a dúvida. Lembrar é um ato de fé. Lembrar é declarar: se Deus fez antes, também fará agora. Quero te convidar a parar um momento e olhar para trás. Não para a dor, mas para a fidelidade. Lembre-se de uma fase em que você pensou que não conseguiria continuar. Talvez uma doença, uma perda, uma ruptura, um momento em que tudo parecia escuro. Quem esteve com você? Quem te deu força quando a sua acabou? Quem te sustentou quando você não sabia como seguir? Foi Deus. Mesmo que você não o visse, Ele estava ali. Mesmo que você não entendesse, Ele estava sustentando cada fio da sua história. O povo de Israel fazia algo muito profundo e simbólico toda vez que Deus lhes dava uma vitória ou os libertava de algo impossível. Levantavam uma pedra de memória. Josué disse: para que isto seja um sinal entre vós, para que, quando vossos filhos perguntarem, respondais: estas pedras são memória do que Deus fez. Josué 4, 6 e 7. Cada pedra não era enfeite. Era testemunho, era lembrança, era declaração de fidelidade. Você também precisa das suas pedras, das suas memórias, dos seus testemunhos, das suas lembranças. Porque quando a vida voltar a ser difícil, quando o seu coração voltar a tremer, quando a dúvida quiser regressar, as suas próprias memórias de fidelidade serão âncoras para a sua alma, não serão palavras emprestadas. Serão experiências vividas. E essas não se apagam. Pegue agora um papel. Sim, literalmente. Escreva 3 momentos em que Deus te sustentou. Não pense demais. O seu coração já sabe. Escreva: 1. Uma crise em que você recebeu uma força que não sabia que tinha. 2. Uma porta que se abriu quando tudo estava fechado. 3. Um consolo que chegou quando você se sentia perdido. Agora descreva como você se sentia naquele momento. Descreva o medo, a incerteza, a angústia. Seja honesto. E depois escreva como Deus agiu, exatamente como você lembra, exatamente como você viveu. Não exagere, não enfeite, apenas conte a verdade. Agora olhe para o que você escreveu. Leia devagar. Respire. Aquela fidelidade não desapareceu. Aquele Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua com você. Ele continua agindo mesmo quando você não vê. Ele continua abrindo caminhos em meio aos desertos. Ele continua acalmando tempestades com uma palavra. Ele continua sendo refúgio, escudo, rocha e fortaleza. Agora conecte o passado com o que você vive hoje. Talvez hoje você esteja em um novo vale. Talvez esteja enfrentando uma nova batalha. Talvez o medo tenha voltado a bater à sua porta. Então declare com a sua boca, com a sua alma, com a sua fé, mesmo que tremendo: se Deus me tirou daquilo, também me tirará disto. Declare de novo, mais devagar: se Deus me sustentou então, também me sustenta hoje. A fidelidade passada é prova viva de que você não está caminhando sozinho agora. Guarde esse papel, dobre-o, coloque-o na sua Bíblia, na sua carteira, na sua mesa de cabeceira. E quando a dúvida voltar, porque ela voltará, leia-o. Lembre a si mesmo do que o seu coração já sabe. Deus nunca falhou. Nunca. E quando você se lembra da fidelidade dele, a ansiedade perde força, o medo perde voz, o desespero perde espaço, porque lembrar
É ancorar a sua alma em uma verdade inabalável. Deus sempre chega. Deus sempre cuida. Deus sempre sustenta. Deus sempre age. Deus te diz hoje: fique em paz, respire. Eu fui fiel ontem, sou fiel hoje e continuarei sendo fiel amanhã. Número 12. Não tenha medo. Deus está com você. Sei que mesmo quando você ouve estas palavras, há algo dentro de você que resiste. Há um medo silencioso que se agarra ao coração e te faz perguntar: e se as coisas não derem certo? E se eu perder de novo? E se eu não for capaz? E se o que vem pela frente me superar? Esse medo é real. Esse medo pesa. Esse medo paralisa. E hoje Deus quer falar diretamente a esse medo, não para te envergonhar por senti-lo, mas para te sustentar dentro dele. Porque Ele não te pede para não sentir medo, Ele te pede para não viver escravo dele. Deus te diz: não temas, porque eu estou contigo. Essas palavras não são poesia, não são uma mensagem bonita apenas para te acalmar por um momento. Essas palavras são um pacto, um compromisso eterno de presença, força e sustento. Em Isaías 41:10, Deus declara: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Cada palavra aí é uma âncora. Cada verbo é um abraço. Deus não apenas diz: estou perto. Ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Ele não observa a tua batalha de longe. Ele está dentro do campo de batalha contigo. O medo faz você ver os problemas maiores do que realmente são. O medo te convence de que você está sozinho. Faz você pensar que, se não tiver o controle, tudo vai desabar. Mas hoje Deus quebra essa mentira. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Mesmo naquelas noites em que você chorou sem palavras, quando sentia que não conseguia explicar o que estava acontecendo, quando não sabia como seguir, Deus estava ali, sentado ao seu lado, sustentando você quando nem sabia como se sustentar. Há uma verdade que você precisa ouvir. O medo não é sinal de falta de fé. O medo é sinal de que você precisa lembrar quem caminha com você. Deus não te deu um espírito de medo. Em 2 de Timóteo 1:7 está escrito: Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Isso significa que o medo não é sua identidade, não é seu destino, não é seu estado final. Deus te encheu de poder para avançar, de amor para te sustentar e de domínio próprio para que suas emoções não governem sua vida. Pense em uma criança pequena aprendendo a andar. Ela dá passos trêmulos, vacila, olha para o chão como se fosse grande demais para ela. E ainda assim, seu pai segura sua mão. A criança não precisa entender como andar. Não precisa saber como mover as pernas, só precisa manter sua mão firme na mão do Pai. Esse é você, esse é Deus contigo. Deus não está te pedindo para entender tudo, Ele está te pedindo para continuar caminhando com Ele. Há momentos em que você sente que não tem mais forças, que seu coração está cansado, que sua mente está sobrecarregada, que seu corpo já não responde da mesma forma. Mas ouça o que Deus diz em Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você não precisa ser forte por conta própria. Você não precisa fingir que consegue lidar com tudo. Deus não espera perfeição. Ele espera rendição. E quando você solta, Ele sustenta. Hoje, quero te dar algo prático para quando o medo voltar, porque ele voltará. Não porque Deus não está presente, mas porque seu coração ainda está aprendendo a confiar. Este é o seu pacote, SOS para esses momentos. Primeiro, pare e respire. Coloque a mão sobre o peito e diga: Deus está aqui comigo, eu não estou sozinho. Mesmo que você não sinta, diga. Mesmo que suas emoções digam o contrário, diga. A verdade não muda porque você não a percebe. A verdade é que Ele está. Segundo,
lembre-se da promessa. Repita em sua mente e em seu coração, em voz alta se puder. Não temas, porque eu estou contigo. Escreva isso em um papel, no seu celular, no espelho. Deixe à vista, para que sua mente veja quando o medo tentar entrar. Terceiro, dê um pequeno passo. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa vencer toda a guerra. Só precisa dar um passo. Apenas um, com Deus segurando a sua mão. O que hoje está te assustando não é maior do que Deus. O que hoje parece impossível não ultrapassa o poder dele. O que hoje te pesa não é demais para suas mãos. Ele te sustenta, ele te acompanha, ele te levanta. E quando você vence o medo com a presença de Deus, algo dentro de você começa a mudar. Seu coração começa a se abrir, não apenas para resistir, mas para abraçar o plano de bem que Ele preparou para você. Número 13. Abrace o plano de bem-estar divino. Para confiar no tempo perfeito de Deus, você precisa abraçar algo profundo. O plano de bem-estar que Ele tem para a sua vida. Porque a incerteza não dói apenas pelo que ainda não aconteceu, mas pelo que você teme que possa acontecer. O coração humano se inquieta quando não tem controle, quando não enxerga todo o caminho, quando sente que está caminhando no escuro. E talvez hoje você se encontre assim, avançando, mas sem clareza, obedecendo, mas se perguntando quando, esperando, mas com cansaço na alma. E é justamente aí que Deus te sussurra. Eu é que sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Assim declara Jeremias 29:11. Deus não está improvisando com a sua vida. Ele não está tentando resolver seus problemas no caminho. Ele já tem um design, uma rota, uma história escrita com amor e propósito. Mas esse plano nem sempre se revela de uma vez. Deus não mostra todo o mapa. Ele ilumina um passo, só um, como um farol na escuridão que não mostra todo o oceano, mas mostra luz suficiente para o próximo movimento. E isso não é ausência de direção. Isso é amor pedagógico, isso é formação espiritual, isso é Deus te ensinando a andar por fé e não por vista. Porque se Deus te mostrasse tudo agora, você perderia o processo que forma seu caráter. Se Ele revelasse tudo hoje, você deixaria de depender dele. O plano de bem-estar não é apenas o destino, também é o caminho. O plano não é só o que Deus fará, mas o que Ele está fazendo dentro de você, enquanto você espera. O tempo perfeito de Deus sempre está ligado ao propósito perfeito de Deus. Talvez hoje você sinta que sua vida está como um mosaico incompleto, peças soltas, fragmentos sem sentido, lembranças que doem, sonhos que parecem estagnados, oportunidades que não se concretizaram. E você pergunta, será que disso pode realmente sair algo bom? Mas se você olha um mosaico de muito perto, não vê o desenho, só vê as peças soltas. É preciso se afastar para ver a obra completa. Assim é a sua vida. De perto parece confusa. Da perspectiva do céu, é uma obra linda em construção. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, não diz só as coisas bonitas, não diz apenas as fases fáceis, diz todas. O que você perdeu, o que doeu, o que você não entendeu, até aquilo que hoje te pesa. Deus está usando tudo para o bem. Ele não desperdiça lágrimas, Ele não desperdiça processos, Ele não desperdiça esperas. Tudo se torna semente em suas mãos. Mas para abraçar esse plano, você precisa se render a cada dia. Rendição não é derrota. Rendição é confiança. Rendição é dizer: Senhor, Tu sabes o que é melhor. Senhor, Teu caminho é mais alto. Senhor, Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Como diz Romanos 12:2, discernam qual é a vontade de Deus, a sua vontade boa, agradável e perfeita. Quando você se rende, seu coração encontra paz. Quando solta o controle, sua alma descansa.
quando deixa de exigir respostas imediatas, encontra a direção divina. Você não está perdido. Você não está fora do caminho. Você não está retrocedendo. Você está sendo guiado. Mesmo quando não vê, mesmo quando não sente, Deus sempre sabe para onde está te levando. E o plano dele não é de calamidade. O plano dele não é para te destruir. O plano dele não é para te deixar vazio. O plano dele é de bem-estar, plenitude, cura, propósito e paz. Talvez hoje você não veja tudo com clareza. Talvez tenha apenas um passo diante de si. Tudo bem, isso é suficiente. Deus ilumina o seu próximo passo, e isso é tudo o que você precisa para continuar avançando. Sua tarefa não é entender o futuro. Sua tarefa é confiar em quem o sustenta. A cada manhã, faça esta oração simples, curta, mas poderosa. Senhor, confio no teu plano de bem-estar para mim. Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Ilumina o meu próximo passo. Isso é suficiente. E quando a ansiedade quiser entrar, quando sua mente quiser correr, quando seu coração quiser se adiantar, volte a esta verdade. Deus sabe o que está fazendo. Deus já está no seu futuro. Deus já preparou o caminho. Descanse, respire, solte, confie. O que Deus está preparando para você não chega tarde. Chega no momento perfeito. E para poder caminhar em direção a esse plano, primeiro você precisará experimentar algo ainda mais profundo e mais terno: a compaixão e a proximidade de Deus em meio à sua dor. É aí que continuamos. Número 14. Experimente a compaixão e a proximidade de Deus. Deus te diz hoje: relaxe e confie. Tudo chegará no momento perfeito de Deus. Mas sei que antes de alcançar esse descanso profundo em sua paz, há algo que seu coração precisa experimentar. A certeza de que você não está sozinho em sua dor. Porque às vezes o cansaço não vem apenas de esperar, vem de chorar, de sustentar silêncios que pesam, de carregar perdas que ninguém viu, de se perguntar se Deus realmente te ouve quando a noite se torna longa demais. E sim, há dias em que tudo parece desabar. Dias em que você fica olhando para o vazio sem saber como continuar. Dias em que se sente incompreendido, esgotado, ferido. Dias em que as pessoas te dizem tenha fé, mas essas palavras não são suficientes para curar o que dói. E talvez hoje você esteja se perguntando: Deus realmente me vê? Ele realmente está perto de mim nesse sentimento? E a resposta é sim, Deus está perto. Mais perto do que você imagina, mais presente do que seu coração pode perceber agora. A palavra afirma isso com uma ternura que toca exatamente onde dói. Em Salmo 34, 17 e 18 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não diz que Deus está perto dos fortes. Não diz que está perto dos que aguentam tudo. Não diz que está perto dos que não choram. Diz que está perto dos quebrantados, dos que já não podem mais, dos que se sentem à beira. Deus ouve, Deus vê, Deus sente com você. Ele não está te pedindo para se levantar rápido, para sorrir como se nada tivesse acontecido, para dizer, estou bem. Quando não está Deus, não minimiza sua dor. Ele a valida, Ele a abraça. E ali, exatamente ali, nesse deserto interno onde você achou que estava sozinho, Ele está sentado ao seu lado. Pense em Davi, o grande salmista, o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que o caracterizava? Não uma vida sem lágrimas, mas uma vida em que cada lágrima se tornava oração. Ele dizia: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. E mesmo assim, ele buscava a Deus. Não se calou, não guardou, não fingiu, ele se derramou. Pense em Ana, uma mulher ferida, incompreendida, acusada, esperando uma bênção que parecia nunca chegar. Ela não guardou sua dor, ela a derramou diante de Deus, com palavras que não se ouviam, mas que Deus escutou.
Pense em Jesus no Getsêmani, suando gotas de sangue, sentindo o peso de uma dor que parecia insuportável. Ele também disse: minha alma está profundamente triste. Ele também chorou. Ele também pediu consolo. E ali, o Pai o fortaleceu. Deus não te pede para ser mais forte. Deus te convida a ser mais sincero, a se derramar, a chorar em sua presença, a dizer como você se sente, sem filtros, sem roteiros, sem tentar soar espiritual. Se dói, diga. Se está cansado, diga. Se sente medo, diga. Ele não se ofende com sua fragilidade. Ele a acolhe. Talvez ultimamente você tenha sentido que ninguém entende o que carrega por dentro. Talvez tenha tentado explicar e não encontrou palavras. Talvez a solidão emocional pese mais do que qualquer circunstância externa. Mas Deus entende, Ele conhece cada pensamento que você cala, cada lágrima que enxuga antes de dormir, cada suspiro profundo que dá quando ninguém te vê. Ele sabe e não te deixa sozinho aí. Hoje, sua prática espiritual é simples, oração de desabafo. Não recite, não decore, não enfeite, apenas fale. Se quiser chorar, chore. Se só conseguir dizer, Senhor, aqui estou, diga. Se tudo o que sair for silêncio, permaneça em silêncio. Sabendo que Ele está com você nesse silêncio, diga: Deus, isso me dói, isso me pesa, estou cansado, não consigo mais sozinho, me abraça, fica comigo. E fique ali, respirando, sentindo, descansando em sua proximidade. Porque quando você experimenta sua compaixão, algo começa a curar dentro de você. Nem tudo se resolve imediatamente, mas sua alma encontra um lugar onde se apoiar, e esse lugar é Ele. É seu peito, é seu abraço, é sua presença real. E quando seu coração começa a ser curado, então sim, você pode entrar no repouso transformador que Deus preparou para você, esse repouso onde você já não luta sozinho, onde não carrega tudo, onde confiar volta a ser possível. Deus está mais perto do que você pensa, Ele te sustenta. Número 15. Entre no repouso transformador de Deus. Você tem carregado tanto, pensando, lutando, antecipando, tentando resolver tudo com as próprias forças, tem sentido que se parar, se relaxar, se descansar, algo pode dar errado. Por isso sua mente não se acalma, seu peito aperta e seu coração bate com uma inquietação que parece não ter fim. Mas hoje, Deus fala ao seu coração com uma voz suave, profunda e firme. Entre no meu repouso. Relaxe e confie, porque tudo chegará no momento perfeito que eu estabeleci para a sua vida. O repouso de que Deus fala não é dormir mais horas, nem parar completamente a atividade. É algo mais profundo. É paz interior, é confiança, é deixar de lutar sozinho. É descansar na certeza de que Deus já está agindo, mesmo quando você não vê. A palavra diz assim: aquele que entrou no meu repouso também descansou das suas próprias obras, como Deus descansou das suas. Hebreus 4:10. Entrar no repouso de Deus significa deixar de se sobrecarregar com aquilo que nunca foi sua responsabilidade sustentar. Pense em Jesus no barco, quando a tempestade se levantou. Os discípulos gritavam, o vento rugia, as ondas se erguiam, e Jesus dormia. Marcos 4:39. Não porque fosse indiferente, não porque não se importasse, mas porque confiava plenamente no Pai. Jesus nos mostra que a paz não vem do desaparecimento da tempestade, mas de quem está com você dentro do barco. Esse é o repouso ao qual Deus te convida. O repouso que te diz: ainda que haja tempestade, eu estou contigo. Você tem caminhado por muito tempo como se sua vida dependesse apenas do que você pode fazer. Tem sentido que precisa controlar, prever, antecipar, se proteger, resolver. Mas hoje Deus te diz: descanse. Não porque você já conseguiu tudo, mas porque eu já estou trabalhando nos bastidores em cada detalhe da sua vida. Nada escapa ao meu olhar. Nada sai das minhas mãos. Eu sustento o que você não pode sustentar.
Quando você entra no meu repouso, suas decisões deixam de nascer do medo e começam a fluir a partir da paz. Sua mente desacelera, sua alma deixa de correr, seu coração aprende a bater devagar, confiante. Às vezes não descansamos porque acreditamos que, se não nos preocuparmos, algo ruim vai acontecer. Mas se preocupar não muda nada, não resolve, não cura, não abre portas. A preocupação apenas desgasta. Confiar em mim, ao contrário, te renova. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só momento à sua vida? Mateus 6:27. Vê, você não precisa carregar, nem tudo depende de você. Entrar no meu repouso significa dizer: Senhor, eu não quero mais sustentar isso sozinho, eu pego a tua mão. Imagine esta cena. Você tem caminhado com uma mochila pesada, cheia de cargas, medos, expectativas, feridas, autoexigência. Seus ombros doem, suas costas cansam, seu ânimo se desgasta. E de repente, Jesus se aproxima. Ele não te empurra, não te repreende, não te exige nada. Apenas te olha com ternura e diz: entregue-me a carga. E enquanto você faz isso, sua alma começa a respirar. Esse é o repouso transformador. Não apenas acalma sintomas, transforma raízes. Sua identidade se torna segura, sua mente se torna clara, seu coração encontra descanso, seu futuro deixa de ser ameaça e se torna promessa. Ouça isto: você não precisa ver todo o caminho para descansar em Deus hoje. Ele ilumina um passo de cada vez. Como um farol em meio à noite, não revela toda a rota, mas mostra o suficiente para seguir sem medo. Jeremias 29:11. Ele já planejou o bem para você. Então, faça esta oração comigo. Senhor, hoje deixo de lutar com minhas próprias forças. Solto a carga, solto o controle, solto o medo. Entro no teu repouso, confio que tu já estás agindo, descanso no teu amor, tua paz enche meu coração agora. A cada manhã, você pode lembrar disso com uma frase simples: hoje descanso em Deus, não carrego o que não me corresponde. Porque você não está sozinho, nunca esteve, Deus está agindo, e o que vem para você chegará no momento perfeito. Este é o seu porto seguro. Este é o seu repouso. Respire. Você está em casa. Você percorreu um caminho profundo de fé, confiança e rendição. E se chegou até aqui, deixe-me te dizer algo. Você é alguém comprometido com o seu crescimento espiritual e com se aproximar mais de Deus. Lembre-se destas 3 verdades essenciais. Primeiro, você não precisa ter todas as respostas, nem carregar o peso do mundo. Deus já está agindo na sua vida, mesmo que você não veja. Segundo, a chave não está em se esforçar mais, mas em confiar mais. Quando você solta a ansiedade e entrega seus fardos a Deus, a paz dele inunda o seu coração. Terceiro, viva o presente com gratidão. Pare de se preocupar com o que vem e concentre-se no hoje. Quando você faz isso, tudo começa a se alinhar no tempo perfeito de Deus. Relaxe, pare de se preocupar e permita que tudo o que Deus tem para você chegue no momento exato. É hora de viver com paz, com propósito e com a certeza de que Ele nunca falha. Se você chegou até aqui, comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você está nesse caminho de fé conosco. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Amém.